pessoal, tudo bem com vocês? Faltam só 6 dias para o começo da Premiership. Por isso eu estou aqui hoje para falar sobre o que esperar da nova temporada na primeira divisão escocesa, quais serão os clubes que devem brigar pelo título, apenas Celtic Rangers, quem deve brigar por competições europeias e contra o rebaixamento. Eu queria ouvir vocês nos comentários deste vídeo, pedir para que deixem um like e quem ainda não é inscrito no canal, por favor, vai lá e se inscreve. A temporada 2020-2021 ela pode ser histórica na primeira divisão escocesa. Isso porque o Celtic pode se tornar o primeiro clube escocês a conseguir 10 títulos de maneira consecutiva. Por outro lado, o Rangers tenta quebrar essa hegemonia e levantar o primeiro troféu de primeiro escalão desde a sua falência em 2012. Isso por si só já são ingredientes interessantes. O Celtic ainda está num degrau acima do Rangers. O Neil Lennon tem feito um trabalho bom, tem conseguido dar sequência no bom trabalho feito já pelo Brendan Rodgers e tornou o time muito forte mentalmente, coisa que o Gerrard ainda teve algumas dificuldades, ainda o Rangers não é tão forte mentalmente, a concentração ainda em alguns momentos ela acaba faltando. Isso ficou muito claro na temporada passada, quando o Rangers venceu o clássico dentro do Celtic Park, e chegou naquele momento a se tornar líder do campeonato, mas depois acabou vacilando, perdendo pontos bobos, desperdiçando pontos. Isso também acontece nas Copas. O Rangers perde alguns jogos, acaba sendo eliminado em alguns jogos que antecedem a final, então assim, aquela esperança de, poxa, vai ganhar um título dessa vez, acaba que pesando e o time acaba que se arruinando, perdendo, decepcionando. Então eu acho que nesse ponto o Celtic ainda é mais preparado e tem um elenco muito bom. Acho que a profundidade do elenco do Celtic é maior ainda que a do elenco do Rangers. Então ainda o Celtic está um degrau acima. Mas o Rangers vem melhorando a cada temporada. O trabalho do Gerrard é muito interessante. Eu coloquei esses pontos da temporada passada, mas por outro lado também é legal citar que o Rangers foi mais longe que o Celtic na Europa League, fez uma grande campanha, na primeira fase era um grupo muito difícil, conseguiu se classificar, conseguiu ir mais longe que o rival. Então esses são bons pontos do trabalho do Gerrard, que eu acho que nessa temporada vai chegar muito forte. Deve dar bastante trabalho ao Celtic, mais trabalho do que tem dado até aqui. Então esses são alguns pontos. São os únicos clubes que devem brigar pelo título mais uma vez. Fora eles, Aberdeen, Motherwell e Hibernian talvez sejam os clubes que devem vir atrás, devem ser os clubes que vão brigar pelas vagas europeias, brigar pelas posições abaixo da dupla de Glasgow. O Aberdeen vem com mais uma temporada sob o comando de Derek McInnes, mas com um pouco de incógnita, já que na temporada passada oscilou um pouco o time e aí isso despertou um pouco de dúvida se o trabalho do Derek McInnes já estaria no seu teto, chegou ao limite, se ele ainda iria conseguir extrair alguma coisa desse elenco. Então são pontos a observar. O elenco em si, o clube ainda praticamente não perdeu ninguém relevante e trouxe ainda um reforço interessante, que é o Johnny Hayes, ponta que tinha deixado o clube para ir para o Celtic, agora retornou. Então um reforço interessante. Eu acho que mesmo ainda com esses problemas, eles são a terceira força, não devem ter problemas para brigar, mas tem esse asterisco aí que é bom colocar sobre o trabalho do técnico Derek McInnes. O Motherwell perdeu alguns jogadores importantes, mas manteve o técnico Stephen Robinson, que era sondado pela seleção da Irlanda do Norte. Então também chega com um pouquinho de dúvida nesse sentido de se o bom trabalho vai ser dado sequência, já que algumas peças saíram. Vamos ver como o clube vai se comportar com essas novas peças, se elas vão engrenar rapidamente e se o Stephen Robinson vai mais uma vez conseguir fazer uma grande campanha. Na temporada passada terminou em terceiro lugar, então foi uma excelente campanha. Vamos ver o que ele conseguirá fazer agora. O Hibs na temporada passada fez uma temporada muito ruim, estava brigando por rebaixamento até a chegada do Jack Ross, depois conseguiu ganhar pontos importantes,
terminou no meio da tabela. Trouxe alguns reforços bons, como o atacante Kevin Nisbet, um goleador das divisões inferiores, jovem atacante, acho que deve render bons frutos. Então acho que também é um time que é bom observar que se o bom trabalho for dado sequência, deve brigar ali na parte de cima da tabela também. Então são os 3 clubes que a gente coloca como os principais que devem brigar ali pelas competições europeias, por 4º, 5º lugar. Na ponta de baixo da tabela, os 2 clubes mais fracos continuam sendo Hamilton e St. Mirren. Na temporada passada acabaram se beneficiando um pouco da draga que o Hearts estava. Então acabaram permanecendo por mais uma temporada na primeira divisão, mas são os elencos mais inferiores, então eu acho que devem ser os clubes que vão brigar por rebaixamento. Candidato à surpresa, eu gostaria de colocar na minha opinião, talvez seja o Dundee United, que tem um elenco bom, da 2ª divisão já, embora tenha perdido o técnico Rob Neilson para o Hearts. Tem um time interessante que deve, eu acredito que permanecer sem problemas na primeira divisão nessa temporada. Está retornando, esteve vários anos fora, time tradicional, então bastante legal vê-los voltar. E eu acho que é um time que é bom se ficar de olho, porque tem alguns jogadores bons, como o atacante Lawrence Shankland, que chegou a ser convocado para a seleção escocesa na 2ª divisão, foi o artilheiro da temporada passada lá, então é um cara para ficar de olho se ele permanecer. Então acho que os prognósticos são mais ou menos esses. Lembrando que, como a janela de transferências ainda continua aberta e ela ficará aberta até outubro, muitos clubes podem perder jogadores ou contratar jogadores. Então, assim, isso é um ponto que é bom observar, já que outras competições, outros campeonatos vão fechar nessa data de outubro. Então, acho que também é importante que a janela escocesa feche junto, porque senão você pode perder um jogador e não conseguir contratar um a tempo. Mas então alguns elencos podem se modificar, alguns fortalecerem mais, outros enfraquecerem mais em virtude disso. O Celtic, por exemplo, ainda busca goleiro, teve o Fraser Forster que voltou ao Southampton de empréstimo e o clube tenta trazê-lo de volta, mas tem alguns empecilhos, começa a considerar algumas outras alternativas. Quem tem se reforçado melhor até aqui é o Rangers, trouxe o Defoe, contratou ele em definitivo, contratou Yannis Raj em definitivo, trouxe o jovem lateral esquerdo Calvin Bassey do Leicester, zagueiro lateral esquerdo, um jogador promissor das categorias de base do Leicester, trouxe o Leon Balogun esses dias do Wigan, um zagueiro com boa passagem pela primeira divisão alemã. Então o Rangers é o que melhor tem se reforçado até aqui, tem dado mais profundidade ao elenco, mas como eu falei, os elencos podem se modificar bastante até o final da janela. E vocês, o que acham disso? Concordam com as minhas opiniões? Se discordam em quê? Peço que vocês deixem nos comentários do vídeo. E, por favor, quem ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve. Tá bom, pessoal? Até mais, até a próxima. Tchau, tchau!